Estreia do podcast Alerta MEI, um sonho que eu tenho há muitos anos. Meu nome é Viviane Santos, eu sou contadora, há mais de 30 anos atuo na área contábil e sempre falo dessa área de maneira descontraída, de maneira simples, de forma que o empreendedor, aquele pequeno empreendedor, médio empreendedor que fica na correria do negócio e não tem tempo de se dedicar às atividades administrativas. Então, o podcast Alerta MEI sempre foi um projeto do meu coração, que nasceu do coração de Deus. E é importante eu falar isso, porque aqui, embora eu tenha minha equipe técnica que sonhou junto comigo, que está aqui me ajudando, tem o Arthur, a Maria, tem os convidados, excelentes convidados, que estão junto comigo nessa jornada, tem alguém que primeiro o sonho foi dele, que foi o Senhor, é Deus. É Deus que está conduzindo essa jornada. Então, eu costumo falar que o Espírito Santo de Deus, ele é o meu diretor geral. É ele que está dirigindo, é ele que está dirigindo todos os temas, é ele que está na condução deste podcast. Então, eu tenho certeza que esse podcast, Alerta MEI, vai ser uma bênção na sua vida. Por isso que um conselho para você, não perca nenhum episódio. E agora, eu quero apresentar a convidada que vai estrear. Eu já falei, eu fiquei emocionada. Eu vi essa menina crescer e hoje ela é uma psicóloga renomada, de muito sucesso. E nós vamos começar falando da base do empreendedor, da base da vida como um todo, que é a mentalidade. Se nós não tivermos uma mentalidade forte, uma mentalidade que possa nos conduzir a uma empresa de sucesso, não tem como fazer nada, né? E nós somos os seres plenos, então a gente precisa primeiro cuidar da nossa mentalidade. Por quê? Um CPF forte faz um CNPJ de sucesso. Então, para falar um pouco da nossa mentalidade, eu falei que eu mesma estou curiosa, já quero saber de tudo. Eu quero apresentar a Manuela. Olá! Seja muito bem-vinda, Manu! É um prazer Gente, que ter aqui, Manu. delícia, que privilégio, Vivi, estar aqui, ouvir você falando, me apresentando, e fiquei meio emocionada também. Eu nem posso falar muito, senão a gente vai chorar. É um privilégio estar aqui, ver esse sonho sendo realizado, porque eu me lembro que todos os sonhos que a gente foi passando aí, mesmo eu tão pequena, vendo, né? Eles foram sendo realizados um por um, então estar aqui hoje, vivenciando esse sonho com você, é um privilégio. Ai, que bom. É uma alegria te receber. Tinha que ser assim, né? É tanto pelo assunto como pela pessoa que você é. E Deus, ele me deu um dom de impulsionar as pessoas, de investir em sonhos. E eu investi no seu várias vezes, né? Eu vi você iniciar a faculdade e depois traçar toda a sua trajetória de primeiro CLT, estagiária, CLT e depois empreendedora. E você também vai falar com muita propriedade desse assunto, né, Manu? Porque você vai trazer a parte técnica da questão de mentalidade, mas também uma questão de vivência, porque você também é empreendedora. Então, você pode falar não só daquilo que você sabe tecnicamente, profissionalmente, mas daquilo que você vive, né? E para começar, se apresenta, fala para nós quem é a Manuela. Bom, sou Manuela, sou psicóloga clínica hoje, né? Formei tem 4 anos já, passou rápido. Já passou rápido. Tenho uma formação aí pela PUC, em psicologia clínica também, gestão também. Então, é um prazer estar aqui com vocês, pegando um gancho no que a Vivi trouxe a respeito de impulsionar projetos. Eu me lembro que quando eu terminei minha formação, né, eu já era estagiária de uma empresa de gestão de pessoas, e aí eles me contrataram ali, né? Fiquei alguns meses de carteira assinada e meu sonho sempre foi a clínica, assim, né? Sempre coloquei isso e deixei muito claro. Quero ir para a clínica. E eu me lembro que eu ficava dividida, assim, porque eu trabalhava aquelas 44 horas semanais normais e depois ia para o consultório. Então, eu me lembro de uma vez, de uma conversa com a Vivi, falei assim, olha, não tô aguentando que eu saía 6 horas do trabalho,
né? Ficava na clínica até as 10 da noite, então acho que isso é um pouquinho importante para a gente falar sobre saúde mental, desse pontapé do empreendedor, porque vive aí talvez de uma solidão mesmo, de decisões, né? Algo que a gente já estava falando antes, mas me lembro de algo que a Vivi falou naquela vez, que foi, olha, não existe segurança nenhuma, É verdade. nem aqui nem lá. É verdade. Mas a decisão que você tomar hoje, ela vai mudar toda a sua vida. Sim. Nossa, você não se arrepende. E não me arrependo. Então, dei esse passo ali. Eu lembro que a gente fez uma chamada de vídeo. Eu não me esqueço dessa conversa. Foi numa noite, assim, bem rápido, falando sobre conta, né? Contabilidade e tudo mais. E a Vivi veio com isso, de olha, não existe segurança. Precisa dar o primeiro passo. É verdade. E a partir dessa decisão, tudo vai mudar. E mudou, sim. Né? Depois E mudei. quanto tempo já empreendendo? 3 anos empreendendo, fui para um consultório maior depois, né, dessa conversa, saí do lugar que eu estava. Foi realmente assim, me joguei nessa área de empreender e tem sido muito bom. Então, fiquei muito animada com o convite para poder falar sobre saúde mental, que é um tema tão importante, Muito importante. né? Às Muito vezes importante. a gente coloca muito como secundário, né, Vivi, esse tema. A gente fala sobre saúde física, a gente fala sobre até saúde financeira, enfim, a gente fala sobre tanta De saúde. tantas coisas, quando o pilar principal é a mentalidade. Porque se a mentalidade não tiver forte, não tem como empreender. Porque de tudo que a gente vai falar aqui, né? De tudo que vivencia, da montanha-russa que é empreender, que a gente estava falando aqui um pouco antes, né? De iniciar essa gravação. Então, me conta assim um pouco, Manu, como que o empreendedor chega na sua clínica? Como que ele chega? Quais são as principais queixas? O que você vê nisso tudo? E muitas vezes eu tenho certeza que você até se identifica com eles, né? Quando você chega, você vai falar assim, eu já passei por isso e venci. Com certeza. Mas uma queixa, uma dor comum, assim, né, de quem empreende, a gente estava até conversando um pouco aqui, né, Vivi, sobre essa fusão de quem sou eu e o que é empresa. Verdade. Às vezes a gente se coloca nesse lugar de eu sou a empresa. Em todos os sentidos. Em- Porque a gente sempre fala muito, igual você falou de finanças, a gente sempre fala muito de separar as finanças, que é um erro clássico, que o empreendedor ele acaba fazendo tudo junto, ele não separa as contas. Então tem isso também na mentalidade, né? Exatamente. Então, muitas vezes não é eu tenho uma empresa, eu sou a empresa. Mas o que acontece com isso? Muitas vezes, por exemplo, existe do empreendedorismo mesmo, estações, né? Existe, por exemplo, um restaurante que serve só caldo, vamos supor. Durante o inverno, ele vai vender mais. Mas em outras estações, vai precisar se achar ali. O que acontece verdade. quando a gente fica fundido a eu sou a empresa e não eu tenho uma empresa? Existem problemas que são da empresa, mas que a gente coloca como uma crítica pessoal, como se fosse Isso nossa. é muito sério. Eu sou a empresa e eu tenho a empresa. Principalmente para quem é MEI, né? E a gente vai falar muito aqui para MEIs. A maior parte das empresas hoje do Brasil são de CNPJ MEI. E o MEI, por ele já ter uma característica de misturar o CNPJ com CPF, de ser uma empresa simplificada, onde tudo é junto, ele vai ter essa ideia de que eu sou a empresa, ele não vai separar isso, e isso vai afetar muito mais a mente, né? Essa é uma frase muito importante que a pessoa, ela precisa entender. Eu tenho a empresa, porque se a empresa não tem resultado, ela pode fechar aquela empresa, abrir em outro ramo, ela pode fazer outra coisa e não assumir como um fracasso pessoal, né? Quem nós somos vai continuar, né? Exatamente. Precisa continuar. Então, por isso que a gente fala sobre ser antes de fazer. Exatamente. Porque a Vivi vai Fundamental. continuar, exatamente. Então, Fundamental. existem coisas que vão ser do mês a mês. E tem a questão da comparação também, né? Rede social. Aí a pessoa vê o outro tendo sucesso, mas é um sucesso de rede social, que tá lá Sim. estampado nas redes sociais, mas que a gente não sabe o quanto aquilo é real ou foi fabricado para estar ali. Então, quando a pessoa entende isso, que eu tenho a empresa, eu tenho, mas se não der certo aqui, se não for um negócio viável, muitas pessoas, elas insistem
em continuar no negócio, mesmo não sendo um negócio rentável, por conta disso. Eu acredito que ela vai falar assim, eu sou a empresa, então se eu tiver fracasso, se eu fracassar nisso, eu fracassei como pessoa. Exatamente, porque parece que perdeu um limite, né? Do que eu sou e do que a empresa é. Não tem limite, tem uma fusão ali. Uma das coisas também, uma das outras dores que aparece muito, assim, quando a gente fala sobre saúde mental e empreendedorismo é a ausência do outro. Que a gente falou sobre aquela decisão constante que o MEI, por exemplo, precisa estar tomando. É verdade. O MEI, muitas das vezes, ele está na operação, ele tem que administrar, e ele tem que se cuidar. Sim. E aí ele acaba deixando, em último plano, o cuidado com ele mesmo, o cuidado com as finanças dele, porque primeiro tudo vai ser o negócio. Sim. E depois que ele vai cuidar dele. E nisso, aproveitando que a gente está falando dessa questão do acúmulo de função, de tarefas, de papéis, entram essas novas patologias, né? Que estão surgindo aí no... Como o burnout, né? Exatamente. A gente vai falar um pouco sobre o burnout também, porque existem 3 dimensões aí, né, do que é o burnout, mas parte desse esgotamento mesmo perante o trabalho, assim. Então, quando a gente coloca a empresa em primeiro lugar, e não que ela não seja importante, ela é importante, mas a gente também entende que a gente tem um lugar para chegar. Com certeza. Como eu chego nesse lugar sem saúde? É verdade. Então, eu posso construir pedra por pedra, tijolo por tijolo. E quando ficar pronto? E se ficar pronto? Eu lembro muito daquele desenho, que aí o bichinho lá queria muito, o peixinho, queria muito chegar no oceano. E aí, mas o oceano é isso? Quando ele chegou, porque tudo é água. Então, quando a pessoa não aproveita o processo, a gente tem que entender que a gente precisa usufruir, desfrutar, nos alegrar no processo. Por quê? O sucesso é o quê? É subjetivo. Exatamente. Porque quando você chegar lá, uau, você achava, eu quero faturar tantos por mês. E aí, quando você chega naquele seu faturamento, que é o seu sonho, sim, se você não curtiu o processo, você vai falar, é só isso, eu cheguei, mas e aí? E depois disso? E depois disso? Acontece o quê? Exatamente. Então, além desse lugar, né, de ser várias pessoas, por exemplo, eu estudei psicologia. E na minha faculdade, eu não aprendi que eu tinha que ser contadora. Também, assim, né? Eu não aprendi que eu tinha que ser empreendedora. É verdade. Né? Eu não aprendi o que é fazer burocracia, o que é ter que vender. Não aprendi. Então, você vê uma pessoa fazendo diversas funções. É verdade. E como isso é uma sobrecarga, assim. Não tem um outro, né? E a nossa educação, ela é fundamentada para os trabalhadores da indústria, né? Você pode ver, tanto até a minha formação também como contadora, ela me formou não para eu ser uma contadora e ter meu escritório, ter minha empresa. Ela me formou para ser uma contadora para fazer contabilidade de custos de uma grande empresa. Exatamente. Exatamente. Você trouxe a questão da comparação. É importante porque muitas pessoas paralisam por conta da comparação. E quando a gente fala sobre Instagram, redes sociais, uma pessoa que tem muitos seguidores não é sinônimo de um bom serviço. Exatamente. Mesmo porque falam-se muitas inverdades. Verdade. Vamos colocar assim. Por quê? Porque a pessoa quer audiência, então ela fala o que ela precisa falar para ter audiência. E se a gente for fazer já tiveram várias pesquisas e estatísticas que demonstram que a maior parte do conteúdo na internet não é a verdade. Ainda mais quando se trata de um assunto técnico, como o nosso, por exemplo, na sua área, na minha. Quando é uma coisa muito técnica, a pessoa lê uma notícia. Por exemplo, o limite do MEI é uma notícia que sempre tem. Aumentou e fica todo mundo desesperado. Às vezes a pessoa até ultrapassa o limite. Por quê? Porque ela ouviu uma notícia, mas só que ela só leu o título. E o que está dentro da notícia? Porque às vezes está aquele título sensacionalista. O limite do MEI aumentou. O projeto foi aprovado. Mas só que tem várias etapas. Aquela ali foi uma aprovação em uma etapa. Tem várias etapas, mas a pessoa
não abriu aquela matéria para ler a totalidade, e muitas das vezes até publica isso no Instagram, vai lá e faz um vídeo rápido, foi aprovado o projeto, e faz com que as pessoas acreditem em algo que não é verdadeiro. E gera também, acredito que uma falsa ideia de que nós precisamos ser bons em tudo. Exatamente. Por cumprir tantos papéis, então significa que eu preciso saber sobre tudo. E como isso é desgastante. Porque a comparação é exatamente isso. Eu pego talvez uma limitação minha e coloco frente a uma força de uma outra pessoa. Claramente eu vou sair perdendo. E você acha que a coisa que mais que o empreendedor, ele coloca o negócio dele acima da própria saúde, como a gente está falando aqui, e às vezes acima de si mesmo. Da Você acha família, que um grande vilão para isso é a comparação? É, também. Não é o vilão, mas é um dos grandes vilões. Porque como empreendedor, MEI, tem muitos vilões. E a comparação, com certeza, porque a comparação, diferente do que as pessoas às vezes colocam, de eu vou me comparar para eu crescer. Não, você vai se comparar, você vai se paralisar. Exatamente, porque nunca vai estar perfeito, né? Porque nunca vai estar perfeito. Sempre falta. Essa é a questão, sempre falta. Então, o MEI, o empreendedor, precisa sustentar o lugar do não saber muitas vezes. O que não significa que não vai dar certo. Mas por isso a gente conta com profissionais de confiança. Eu, por muitos anos, eu tinha essa mania. Eu falava assim, eu queria saber de tudo. Os clientes ligavam para o escritório, eu era TI, eu era tudo, eu tinha que saber de tudo. E aí eu fui vendo que aquilo estava me fazendo muito mal, porque eu deixava de cuidar de coisas importantes para poder fazer aquilo que eu não era especialista, que eu não tinha expertise para aquilo. E a primeira vez eu falei, não, agora eu vou falar não. E a primeira vez que eu falei assim, não sei isso, foi libertador. Que aí eu vi que ninguém morreu, ficou todo mundo vivo, deu tudo certo. Sim. Um especialista assumiu aquela área e ficou mais leve para mim. Exatamente. Eu acho que, acredito que a gente vai perdendo, assim, essa capacidade de tolerar a frustração. Isso também é um dos vilões. É verdade. Porque você vai se frustrar. É verdade. Mas a gente está lidando com sonhos, mano. E isso até é uma coisa, né? Uma pergunta aí. Por quê? O empreendedor, muitas das vezes, ele carrega o sonho não só dele, é da família toda. Sim. Muitas das vezes, a economia de uma vida inteira colocada num negócio. Sim. E isso contribui para que ele coloque a empresa acima de qualquer coisa. Com certeza. Quando tem funcionários também, né? É verdade. Ele lida com a família dos funcionários também. Então, isso pesa muito. Então, assim, não é fácil. Eu me lembro da pandemia, como eu falei, meu Deus, é que a pandemia não foi pra gente como a gente imaginava, né? Quem soube se adaptar, quem soube fazer, mas aí você, já pensando, olha quantas famílias dependem, né, Exatamente. do meu negócio, daquele negócio que eu estou à frente. Exatamente. Mas olha, o que a gente não pode deixar de esquecer é você está fazendo o possível para essa empresa. É verdade. O impossível não cabe a gente. É verdade. A gente faz o que pode. A gente faz o possível. E dentro desse possível, dentro dessa jornada de trabalho, dessa jornada de um sonho, muitas coisas vão acontecer. Coisas que talvez não vão ser boas. Imprevisíveis, que você não tem o controle, né? Não tem o controle. Porque é o que você falou, não existe segurança. É verdade. Então eu preciso tolerar o não saber. Eu preciso tolerar que tem coisas que eu não tenho controle, por melhor que eu seja. É verdade. E como blinda a mente? O que você pode deixar de orientação para que a gente possa blindar a nossa mente para a gente não se abalar Sim. com essas questões? Eu quero responder essa e falando também que a gente tocou no ponto do burnout, né? Que é esse esgotamento que acomete muitos e muitos e muitos empreendedores e MEIs, assim. Hoje, Vivi, cerca de 3 profissionais a cada 10 estão sendo diagnosticados com burnout. E precisam continuar trabalhando, porque dependem da força do braço para trazer o sustento para dentro de casa. E muitas pessoas acreditam que o burnout ele é um evento único, mas ele é processual.
Então, são vários eventos acontecendo até que a gente chegue no esgotamento. E o que que acontece? A gente só quer olhar pra gente quando a gente chegou no esgotamento. Né? Vários eventos foram acontecendo e nós olhamos apenas quando chegou no esgotamento. Então, uma das maneiras, assim, da gente trazer dessa palavra de blindagem é: não peça socorro somente quando o esgotamento chegar. Porque quando chegar, assim, a gente já chegou num nível de exaustão muito grande. É verdade. E o burnout, ele paralisa. Ele não coloca você em movimento. Porque se a gente for falar sobre o burnout, existem 3 dimensões do burnout. Uma delas, a primeira delas é a exaustão emocional. Então, é quando a pessoa está cansada, mas sabe aquele cansaço que você passa o final de semana, tenta descansar, volta segunda-feira, continua cansado. E aí você tira aí 4 dias. Aí depois de 4 dias você continua cansado. Já é um sinal. É Já uma pode exaustão. dizer que é um sinal. É um sinal, porque o certo do corpo é: descansou, ok, estamos renovados. Agora, um cansaço que eu não, mesmo descansando, não passa, é um sinal de exaustão. A gente precisa olhar para isso. Então, aquele aquele empreendedor que está ali na rotina do dia a dia, final de semana eu vou descansar. Chega o final de semana, deita o final de semana inteiro. Esse cansaço continua o mesmo na segunda-feira. E você atende no seu consultório, por exemplo, essas pessoas? Porque seria o caso, por exemplo, esse escape com a pessoa de fazer uma terapia, de repente a pessoa falar sobre aquilo. Eu vejo assim muitas das coisas também. Uma área que a pessoa não é boa. Aí a pessoa precisa fazer redes sociais, por exemplo. Precisa mexer naquilo. Aí a pessoa tem aquela ideia: não, eu vou fazer e não vou pagar um profissional para isso. Sim. Aí ela acaba se sobrecarregando com coisas que ela poderia ter uma rede de apoio. Exatamente. Na clínica, a gente vê muito, por exemplo, o empreendedor que chega, que não sabe delegar, né? Que não sabe pedir ajuda. E a partir da terapia, ele vai entendendo que, olha, vai acontecer ainda que eu não esteja lá. Então, vai acontecer mesmo pedindo ajuda. Alguém pode fazer isso e vai dar tão certo como se eu estivesse fazendo. Exatamente. Então, assim, essa dificuldade de olhar por uma rede de apoio, porque às vezes tem uma rede de apoio. Mas só que ele quer fazer Centralizar. com que não, eu que vou fazer Eu tudo. que vou fazer. Então, eu falei, né, no início que eu trabalhei muito nessa área de gestão, de recrutamento. Fiz muitas reuniões, assim, com empresários mesmo, né, com empreendedores, e todos falando, assim, sobre essa dor de tudo depende de mim. Tudo sou eu. Desse esgotamento, de... Tomar decisão é muito difícil. Tomar decisão é pesado. Eu sou uma pessoa, muitas das vezes, eu sempre fui, desde pequena, sempre fui aquela que decide para todo mundo. Colérica, né? Colérica já viu. Gosta de resolver um problema, gosta de tomar uma decisão, e muitas das vezes no escritório, vários clientes meus, eles chegam para mim e falam assim: decide para mim, toma a decisão para mim. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa que não estava satisfeita com a secretária, mas que falou assim: eu não quero tomar a decisão de demitir. Eu não quero tomar essa decisão. Então, a decisão, ela é pesada. E como a gente estava até conversando também, né? O empreendedor, ele toma decisões a todo momento. E muitas das vezes são decisões muito difíceis, que pesam muito. Muito solitárias, né? Muito. São decisões muito solitárias. Por exemplo, decidir o que você trouxe agora. É muito pesado e muito solitário. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, tomada de decisões, você se sentir sozinho, isso vai gerando esse esgotamento que a gente trouxe, e muitas vezes o esgotamento vai se apresentar como um certo cinismo, que é uma das 3 dimensões do burnout, que é uma despersonalização. O que acontece? Aquele empresário, aquele MEI, aquele empreendedor, ele começa o cliente incomoda ele.
A empresa incomoda. Deixa de ser uma benção, né? Exatamente, a empresa incomoda, ele não tá mais satisfeito. Então ele começa a tratar a empresa assim, sabe? Como, ai, não quero E mais começa a isso. perder o resultado. E muitas das vezes não é um negócio que é ruim, mas por esse esgotamento e pelo fato de não identificar esse esgotamento e que tem como sair dessa situação, Exato. acaba perdendo o negócio. Começa a ficar mais frio, sabe? Uma irritabilidade, vai se distanciando assim do próprio negócio. Por quê? Isso é uma defesa psíquica. Porque aquilo ali Para evitar o do sofrimento. sofrimento, uma evitação do sofrimento. Então eu vou me tornando frio aquilo. É uma defesa. Então a gente vai se afastando, tudo gera uma irritação, tudo você não quer olhar, você não quer enxergar. Por quê? Você está evitando o sofrimento. Vai procrastinando. E tem hábitos que a gente pode ter que vai amenizar isso, né? Como fazer uma terapia, como fazer exercício físico, como me ajudou. Depois que eu adquiri o hábito de fazer exercício físico, a minha vida foi outra. E você vê que é uma questão realmente de mentalidade, porque eu sempre falei assim, ó, eu detesto, eu odeio academia, eu odeio musculação, eu odeio exercício. Eu era daquela pior pessoa na aula de educação física. Eu nunca gostei, eu sempre fugi da aula de educação física, enquanto muitos sonhos esperavam aquela aula, eu queria o dia de educação física, para mim, se eu pudesse faltar, eu faltava. E depois que eu fui mudando a mentalidade, eu falei assim, eu quero envelhecer com saúde, eu quero que a minha vida seja diferente. Depois que eu adquiri esse hábito, tudo é questão de disciplina. Você vai com vontade, você vai sem vontade, daqui a pouco acostuma. Virou o hábito, já vai até sozinho. Sim. É importante, olha, terapia é muito importante, não só porque eu tô aqui falando como psicóloga, mas é muito importante ter pessoas em volta de confiança. Então, eu, por exemplo, tenho a Vivi, que é da contabilidade, então às vezes eu mando mensagem, Vivi, eu tô precisando organizar isso. Hoje eu também tenho uma mentora. Então, eu tenho uma mentora que olha para as minhas finanças, que olha para os meus atendimentos, né? Que olha para as minhas redes sociais, para o meu posicionamento. Hoje eu faço terapia também, faço atividade física. Então, por que que a gente se cerca de tantas pessoas de confiança? Porque não precisa ser tão solitário assim. Claro que a gente não vai escapar, algumas coisas vão ser com a gente. É verdade. Mas dá para tornar isso mais leve? E precisa ser mais leve se você quer sobreviver. Mas não somente isso, a gente precisa tanto de uma sustentação externa, como isso que a gente trouxe, mas interna também. Porque eu preciso parar de ver a minha limitação como fraqueza. Então, muitas vezes, a gente olha para os nossos limites e a gente enxerga isso como fraqueza. E, na verdade, não precisa ser uma fraqueza. Sim, Todo mundo tem um limite. é verdade. E tudo bem você ter um limite, mas é esse redor que a gente faz que faz com que a gente consiga ir mais longe. Nossa, tá sendo muito bom. Eu falei que eu ia gostar demais. E, assim, para mim, a reflexão que ficou muito poderosa foi de que eu não sou a empresa, eu tenho a empresa, e isso em todas as áreas, né? Eu gostaria que você deixasse, a gente já caminhando para o final desse episódio, que você deixasse a sua contribuição para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. O que que vai sair daqui? Um convite para ação. Todo o curso que eu faço, toda consultoria, mentoria, eu sempre gosto de deixar algo prático para que a pessoa saia dali e faça alguma coisa que mude a vida dela, porque não vai adiantar você assistir esse episódio, você ouvir esse episódio de podcast e não fazer nada que vá mudar a sua vida. A sua vida não pode continuar sendo a mesma depois de ouvir esse podcast, né? A vida de quem tá, que depois comentem aqui, né, Manu? A gente vai amar receber que algo tocou, a vida mudou depois disso. Eu tenho certeza que se a pessoa aplicar pelo menos uma coisa de tudo que a gente falou aqui, de tudo que ela ouviu, a vida vai ser diferente. Então, qual a orientação, qual o conselho você deixa, né? A Bíblia fala, na multidão de conselhos habita a sabedoria. E sempre em todas as histórias bíblicas, os conselhos foram muito importantes para os líderes que tiveram sucesso e para aqueles que tiveram fracasso. Porque tiveram fracasso porque seguiram
maus conselhos. E aqueles que tiveram sucesso seguiram bons conselhos. E aqueles só estão dando bom conselho. Sim. Olha, algo que eu falaria é cuidar da saúde mental não é parar de empreender. Pelo contrário, cuidar da saúde mental é o que vai levar com que você, não digo nem só seu negócio, porque se você for, o negócio ele vai. É verdade. Então, cuidar da saúde mental não é parar de empreender, é você ir mais longe. É isso aí. Né? Cuidar da saúde mental é você olhar para dentro de si mesmo, assim. Geralmente eu falo isso lá no consultório, que as pessoas sentam com certo medo, né? Eu falo, olha, a gente não vai falar sobre o passado, a gente vai falar sobre o que ainda não passou. Ótimo. Né? Então, é cuidar de si mesmo. Cuidar de si é o que vai fazer com que você chegue onde o seu negócio precisa chegar. E como as pessoas podem te encontrar? Fala o seu arroba. Pode me encontrar ali, @manuela.pc, né? Você é a primeira, ali apareceu, então pode me colocar no Google, Manuela França Psicóloga. Você é a primeira que vai aparecer ali na sua busca. Ah, que ótimo, Manu. Foi muito bom, nosso papo passou muito rápido. Foi muito rico. Eu quero te agradecer. Eu que te agradeço. Muito obrigada por tudo, por você ter aceitado, você ter aceitado de pronto participar desse projeto tão lindo, que eu tenho a certeza que é do coração de Deus. Vai abençoar muitos empreendedores, às vezes aquela pessoa que está sozinha ali, está precisando de uma resposta. Com certeza ela vai encontrar muitas respostas por aqui. E como está passando aí nessa telinha, nós temos vários patrocinadores, né? Click Lab, que é a lavanderia no Jardim Belvedere aqui em Volta Redonda. Temos também a Belvedere Farma, também a farmácia no Jardim Belvedere. E os nossos patrocinadores, olha, esse podcast tá tão chique que tem patrocinador, gente. Bom. Preparou um mimo para você. Com muito carinho. Alerta MEI Podcast com Viviane Santos. Compartilhe, por favor. Hein?